Eu não engordei de 15 a 20 quilos por falta de força de vontade. Era uma dor emocional. E nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha história. Durante muito tempo eu acreditei que era falta de vontade, que se eu me esforçasse, se eu fizesse dietas absurdas eu ia emagrecer. Mas com o tempo eu fui percebendo e respeitando os meus próprios limites e entendendo que aquelas dietas convencionais dos nutricionistas não funcionavam para mim. Principalmente depois que eu entrei no meu processo de autoconhecimento e fui entendendo que, na verdade, eu não buscava comer de fato. Eu fui entendendo a raiz daquela minha compulsão alimentar, porque o que eu passei foi uma compulsão alimentar e a raiz dessa compulsão alimentar era uma dor emocional. No caso, era um luto mal elaborado da perda do meu pai em 2017. A partir daí, eu desenvolvi alguns transtornos como ansiedade, pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, compulsão alimentar, dentre outros, né? E aí foi quando eu engordei, eu cheguei quase a 100 quilos. Hoje eu ainda tenho que perder, lógico, queria perder em torno de 10 quilos, né? Para mim, 10 quilos eu ficaria feliz, né? Mas eu quero contar para vocês como que foi essa minha trajetória. E aqui eu quero falar sobre o emagrecimento consciente. Por quê? Porque talvez, não sei se essa é a sua história, eu vejo aí milhares de pessoas, muitas pessoas que tentam seguir essas dietas absurdas, só que na verdade o que elas precisam é olhar para dentro e entender que na verdade elas não estão comendo uma comida, elas estão buscando e tentando saciar uma emoção, algo que está interno. Então, eu fiz aqui um roteirinho, algumas partes importantes que eu queria trazer para vocês, trazer consciência sobre esse assunto, porque talvez você esteja aí tentando e nada e não consegue. Por quê? O que começou a acontecer? Eu fiz dieta? Não fiz dieta, teve uma consciência. À medida em que eu ia tratando o meu emocional, eu ia emagrecendo, né? Hoje, qual é a minha situação atual? Eu comecei a perceber como que o corpo biológico, o corpo mental e o corpo emocional estão completamente integrados. E eu comecei a sentir a necessidade de mudar a minha alimentação por causa da minha fadiga. Às vezes eu me sinto triste, e também por uma questão de autoestima. Peso para mim, me sentir magra, com o corpo sequinho, é algo que afeta diretamente a minha autoestima. E então, esse ano de 2026 é um ano em que eu decidi secar, que eu decidi emagrecer e entrar de fato no meu peso ideal. Eu estou muito feliz já por ter perdido tudo isso. E quando eu perdi todos esses 15 quilos, 20 quilos de forma gradativa, consciente, foi porque eu fui tratando o meu mental, né? Hoje eu percebo que o excesso de peso ele está muito ligado à minha autoestima. Então, quanto mais magra eu me sinto, quando eu estou no meu peso ideal, eu me sinto mais autoconfiante, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais atraente. E isso para mim, que trabalho com autoconhecimento, que leio muito, que sei muito sobre saúde mental, para mim eu decidi melhorar todo esse meu externo, porque o meu interno eu já me sinto ok, eu estou nesse caminho há 7, 8 anos, mas o meu externo eu preciso entender que ele precisa estar alinhado, tá? Mas falando sobre a dor emocional, o que foi que aconteceu? Ninguém me ensinou a sentir. Então eu coloquei aqui um texto assim, uma coisa que eu me identifico demais, ó. Ninguém me ensinou a sentir. Me ensinaram a controlar, a aguentar, a engolir o choro, a engolir seco. E quando a vida ficou pesada demais, o meu corpo precisou encontrar um jeito de sobreviver, que foi a comida. Então, quando eu perdi o meu pai lá em 2017, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Foi um momento muito difícil para mim. E a única fuga que eu tinha era comer. Em 2017, não se falava tanto sobre ansiedade, né? Sobre essas coisas. Isso ficou
acentuado depois da pandemia. E aí, quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade, eu nem sabia que era ansiedade, né? Eu sei que às vezes eu comia, aquilo aliviava, aí eu vomitava e comia de novo. E nisso eu fui engordando muito e somatizando e somatizando. Aqui estão algumas fotos minhas, ó. Vou colocar aqui para você ver. Algumas fotos minhas com depressão, com ansiedade. Foi uma fase muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, se você está me vendo aqui sorrindo, gravando esse vídeo, isso até me emociona, porque eu tive muitos processos de autoconhecimento e até mesmo a coragem de estar abrindo esse canal. Eu não estou no meu peso ideal. Estar assim é algo que me incomoda. Saber lidar com esse desconforto é o que me gera essa mudança, tá bom? Continuando, a comida ela virou uma anestesia, virou pausa, e eu tinha isso como refúgio, né? Por quê? Porque a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Se eu pedir aí para você descrever o que você tá vendo, o que tem aí ao seu redor? Aqui eu tô nesse quarto, tem a minha bancada, que na verdade é o meu consultório, né? Eu sou terapeuta. Tem uma maca, tem aqui minha bancada, meus livros. Mas, e se eu pedir, o que você está vendo aí na sua realidade? Mas, e se eu pedir, vai ser muito fácil para você descrever o que você está vendo. Mas quando eu peço para você descrever como que está aí dentro, como que estão as suas emoções, como é que tá tudo organizado, como que essas emoções se processam em você? Tá? A gente não foi ensinado a lidar com as emoções. Às vezes a gente nem sabe nomear o que a gente está sentindo. E é por causa dessa ignorância, é por causa dessa falta de conhecimento que a gente somatiza muita coisa no nosso corpo. Então, aqui nesse canal eu quero trazer essa minha realidade. Eu engordei, tudo isso foi por compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar estava relacionada a uma dor não processada. E dentro da psicologia, da psicanálise, a gente estuda muito, principalmente na psicanálise, a gente estuda muito, por exemplo, quando fala da fase oral, por exemplo, quando a pessoa, o Freud vai falar assim, quando uma pessoa, vou trazer esse conceito rapidinho, tá? Quando o Freud fala assim, quando uma pessoa ela está fixada na fase oral, o que é a fase oral? É uma fase do desenvolvimento psicossexual. Sexual para Freud não quer dizer especificamente sexualidade, não é isso. Psicossexual quer dizer que à medida que o nosso desenvolvimento psíquico ele está localizado em zonas de prazer no nosso corpo, ok? É exatamente isso, zonas de prazer no nosso corpo. E uma dessas zonas de prazer é a boca, tá? Se a criança, ela fica fixada na fase oral, ela fica presa na fase oral, ela vai ter uma tendência a, na fase adulta, na adolescência, ela demonstrar, ela jogar, né, todas as suas neuroses, as suas ansiedades, os seus problemas, ela vai fixar nessa fase aqui. Exemplos, vícios de fumar, de beber, uma pessoa que fala muito, come muito, bebe muito. Isso quer dizer o quê? Quando a gente faz um tratamento terapêutico, né, e observa que o paciente ele teve a fixação na fase oral, ele vai ter esses determinados sintomas, tá? Então, no meu caso, eu fazia isso. Eu nunca me envolvi, né? Não tenho vícios de bebida e nem de comida, não, nem de bebida e nem de cigarro, né? Esses vícios eu não tenho. Mas o que acontecia comigo? Eu comia muito. E até hoje, por consciência, quando eu percebo que eu tô querendo comer muita coisa, eu paro e eu me pergunto, que emoção eu não tô conseguindo lidar agora? Entendeu? Então aqui eu quero fazer essa pergunta para você. Será que se você tem compulsão alimentar, será que essa sua compulsão alimentar não está relacionada a alguma ansiedade, alguma emoção não processada em você? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Existe também um fator biológico, tá?
né? Do seu corpo tá tão inflamado, viciado, que você... Tudo isso, pessoal, não tá separado. A gente precisa parar de enxergar o nosso corpo como coisas separadas. A mente interfere no corpo e o corpo também interfere na mente. Então, no corpo, eu chamo de corpo emocional, mental e biológico. Tudo isso aqui está totalmente relacionado. Exemplo, quando o seu corpo está com baixa vitamina B12, você tem depressão, você se sente exausto, fatigado, triste. Então, o corpo biológico, ele afetou o teu corpo emocional e mental. Outro exemplo do mental que afeta o físico. Uma pessoa que ela tá em um ambiente extremamente estressante, ou passou por um luto como eu, né? Passou por um luto. Então, o que acontece? Eu não processei aquela emoção. Aquilo ali, aquela emoção não processada, atinge o meu corpo biológico. Então, quando você passa a entender, atinge o meu corpo biológico, logo, para eu amenizar aquela dor que eu estava sentindo, daquele luto mal elaborado, eu tinha que comer. Eu comia, mas aquilo não passava, tá ok? Então, se tem alguma disfunção aí em você, pare, vá para um psicólogo, um terapeuta que entenda sobre isso, porque o que tem de nutricionista, psicólogo ruim aí não tá no script, né? Então procure um profissional bom, que entenda as suas emoções, entenda que nem toda dieta vai servir para você. Porque passar a dieta restritiva para mim na época era o terror. Isso dava uma sensação de fracasso tão grande, porque você fica assim, você tenta e nada, não consegue. Por quê? Porque não é sobre a dieta. Não é sobre o que você está comendo, é sobre uma emoção que não está sendo processada. E aí você quer restringir mais ainda, eu ficava mais angustiada e aquela angústia me dava mais vontade de comer. Fato, era isso, tá? Então, enquanto eu tentava emagrecer brigando comigo, meu corpo só se defendia, porque ele não entende punição como cuidado. Olha isso, incrível, né, pessoal? Então, às vezes, e aí o que você ouve das pessoas? O que eu ouvi, assim, de coisas ruins sobre meu corpo, isso afetou muito a minha autoestima. Eu tive muitas consequências dessa fase. Fora a perda do meu pai, o preconceito, as pessoas falavam assim coisas horríveis para mim. E aí, e também coisas que me faziam me sentir pior, porque você tá ali tentando e a pessoa fala assim, porque tu não tem foco, porque tu não tem disciplina, porque é só fazer isso, porque eu emagreci não sei quantos quilos, por que tu não consegue? Porque cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu universo. Não necessariamente porque a minha compulsão alimentar, a minha não, né? A compulsão alimentar que eu tive estava relacionada ao do emocional, eu não posso dizer que a sua também tá. Ok? Então, como é que você vai saber quando você entra em um processo de autoconhecimento? A gente não foi ensinado a se conectar com a gente mesmo. Então, esse é um vídeo de consciência e esclarecimento e um convite para que você se conecte com você mesmo, tá bom? Então, eu coloquei aqui, tá? O fitness tradicional chama isso de falta de foco. A consciência chama isso de um corpo tentando não adoecer emocionalmente. E eu posso trazer, se vocês quiserem, muitas dessas explicações e consciências do ponto de vista psicanalítico e psicológico, tá? Porque foi isso que me fez, de fato, entender o porquê. Quando a gente tem algo que não é resolvido dentro da gente, né? Uma dor, um trauma, isso pode ser consciente ou inconsciente. Um exemplo, se você teve alguma coisa lá na infância e aquilo ali não foi processado, às vezes você pode nem lembrar, mas o seu corpo, os seus sistemas aqui dentro, eles entendem isso. É uma energia psíquica que fica presa. E quando isso fica preso, ele tem que manifestar de alguma forma no seu corpo, tá? Então, grande parte, pessoal, das doenças existentes hoje, elas também têm efeito, elas têm causa, né, a origem emocional. Então, olhar para o nosso emocional é muito importante. Outra coisa muito importante é você entender o quanto que o teu externo ele te influencia. A indústria alimentícia, alimentos processados.
A falta de vitaminas e nutrientes da nossa alimentação também afetam. Mas essa questão, no meu caso, foi uma dor emocional, um luto mal elaborado que me fez engordar em torno de, eu não lembro se foi 20, foi mais de 20. Foi mais de 20 quilos, porque eu era bem magra. Eu tenho 1,72, eu pesava 75, de 75 a 77 quilos, eu fui para 100 quilos praticamente, tá? Então é muita coisa, 20 quilos, isso mesmo. 77 a 97 quilos, foi exatamente isso, mais ou menos, tá? E é isso. Com o tempo eu fui num processo terapêutico. Não vou dizer para vocês que eu fiz dieta, é mentira, eu não fiz. Nunca fiz dieta assim que eu consegui seguir. E eu fui tratando e melhorando quando eu comecei a fazer terapia. E eu não fiz uma terapia, eu fiz várias terapias. Hoje eu sou terapeuta, né? Final do ano me formo em psicologia, mas eu amo mesmo são as terapias integrativas. A minha cura e a minha melhora vieram das terapias integrativas, que me fizeram enxergar o quanto que o meu emocional afetava o meu corpo. Até então, eu ouvi todo tipo de besteira que vocês possam imaginar. Então, não se sinta culpada se você está nesse processo tentando emagrecer, né? Se você não está conseguindo, se você tem compulsão alimentar por doce, por qualquer coisa, se você usa a comida como fuga para amenizar algo dentro de você, isso é apenas um convite para que você olhe para dentro, acolha suas emoções, é um convite de Deus, do universo, para que você se acolha, tá bom? E é isso. Hoje eu tô muito bem, depois de muitos anos de terapia para processar a perda do meu pai. Hoje eu consigo falar sobre isso, porque meu pai faleceu de uma forma muito brusca, de tipo, estávamos esperando ele pro lanche da tarde e ele faleceu. Então, foram 5 anos nesse processo aí, né, para superar e tal. Principalmente pela falta de consciência, porque na época eu nunca tinha feito terapia. E aí, por eu estar muito mal, aí eu fui fazer. E aí, nisso aí que eu comecei a terapia, eu nunca mais parei. Até hoje me tornei o quê? Terapeuta. E aí é isso, pessoal. Esse canal é sobre minha vida, sobre esse meu processo de emagrecimento consciente, sobre informações que eu tenho estudado e eu quero trazer. Eu me sinto envergonhada? Eu me sinto, porque eu não tô no shape, não sou blogueira de shape, mas eu quero que vocês acompanhem esse meu processo, porque eu desse ano assim de 2026 eu quero melhorar meu corpo, porque como eu falei para vocês, isso atinge muito a minha autoestima e eu quero me sentir mais bonita, sexy, empoderada. Isso para a mulher é muito importante, tá bom? E aí é isso. Me fala aí como que tá a sua relação com a comida, como é que estão as suas emoções, tá ok? Um beijo e até curte, se inscreve no canal, faz um comentário aí se você tá passando por isso e até a próxima.